Queridos irmãos, desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queremos, nesta oportunidade, externar nossa gratidão ao Senhor pelo santo privilégio de estarmos no santuário esta noite, celebrando o nosso culto ao Senhor, e queremos agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a honra da escala e a confiança que ele nos deposita de, neste momento, nesta oportunidade, estarmos transmitindo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E queremos pedir a oração da igreja para que o Senhor, o Espírito Santo, esteja nos ajudando a transmitir a palavra que Ele já tem colocado no nosso coração. E convido a todos a estarem abrindo suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32, a palavra do Senhor nos diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, como todos nós sabemos, o escritor da carta aos Hebreus, o escritor anônimo desta carta, nesta parte da galeria dos heróis da fé, ele elenca alguns personagens do Antigo Testamento que ocuparam uma posição de liderança em Israel. E o escritor reconhece que as obras realizadas por estes homens foram operadas por meio da fé em Deus. E nesta oportunidade desejo destacar, ainda que de forma sucinta, a parte da história que podemos frisar aqui no versículo de número 32, quando ele diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Sansão. E ainda que de forma sucinta, é sobre a história de Sansão que nesta noite eu desejo meditar com a igreja do Senhor. E acredito que todos, ou a grande maioria, conhece um pouco sobre a história de Sansão, nem que seja a parte que diz respeito à força incomum que ele possuía. E através da sua história, nós queremos destacar uma verdade que pode mudar o destino da eternidade de muitas pessoas que nos ouvem esta noite. Se a igreja me entende, diga amém. A história deste homem, a história de Sansão, encontra-se registrada na Bíblia Sagrada, no livro dos Juízes, nos capítulos 14 a 16. O pano de fundo histórico que envolve a história de Sansão é o período histórico de Israel conhecido como o período dos juízes. Este período compreende exatamente há cerca de 350 anos, que vai do falecimento de Josué, o sucessor de Moisés, até a nomeação de Saul como o primeiro rei de Israel. Neste período, Deus levantava líderes militares e religiosos para pelejar as guerras de Israel, bem como fazer o povo voltar-se para Deus nos momentos de apostasia. Este período ainda elucida que quando o povo de Israel observava a lei do Senhor, toda a nação prosperava,
Mas quando o povo de Israel desprezava a lei do Senhor, Israel caía em total decadência e destruição. O capítulo de número 13 do livro dos Juízes nos informa que a nação de Israel, o povo de Israel, tornou a se esquecer da lei de Deus, a desprezar a lei do Senhor, esquecendo-se do Senhor, esquecendo-se do seu Deus. E os 31 anos de paz e de tranquilidade dos mandatos dos juízes Jefté e Abdon chegaram ao fim por causa deste contexto que a nação tornou a se encontrar. Os filhos de Israel tornaram a pecar contra o Senhor. E por isso o Senhor Deus deixou que o povo fosse dominado pelo inimigo, pelos filisteus, por cerca de 40 anos. E eu queria chamar a atenção de todos para entendermos ou lembrarmos pela palavra de Deus que é dentro desse contexto de opressão que a história de Sansão surge no meio do povo de Israel como um sinal de esperança, um sinal de intervenção divina no meio do povo de Deus. Deus olhou para a nação de Israel que estava em pecado e sem nenhuma referência de arrependimento por parte do povo de Israel, Deus, em sua soberania, decidiu outra vez compartilhar da sua misericórdia para com a nação de Israel, demonstrando assim o quão longânimo Ele é. Deus tinha um plano de livramento para a nação de Israel. Ele foi a uma terra chamada Zorá, na casa de um homem chamado Manoá, e ele se revela à sua esposa, uma mulher estéril. E Deus, quando se apresentou a esta mulher, ele disse que a esterilidade dela acabaria naquele momento, porque ele havia escolhido para gerar aquele que daria início à libertação do povo de Israel do domínio dos filisteus. E aqui, meus amados irmãos, enquanto meditava nesta palavra, veio ao meu coração uma palavra específica, e aqui eu quero abrir um parêntese para me dirigir à igreja do Senhor Jesus e dizer que a opressão que tem se levantado contra a igreja do Senhor não resultará na sua destruição. Primeiro, porque foi Jesus quem disse, foi Jesus quem determinou, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E segundo, porque Deus tem um plano de livramento para a sua igreja. Quando este mundo não couber mais a igreja do Senhor aqui na terra, Ele dará a ordem, e num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o Senhor nos arrebatará, e juntamente com os santos que morreram nesta esperança, nos encontraremos nos ares com o Senhor, e voltaremos e chegaremos à nossa casa, ao nosso lar celestial. Se este lembrete do céu traz calma ao seu coração diante da opressão que estamos vivendo, levante sua mão e glorifique ao nome de Jesus. Neste momento de opressão que o Senhor revela àquela família o seu plano. E nasceu Sansão. E Sansão nasceu como resultado da vontade do Senhor. Sansão nasceu como resultado das promessas de Deus aos seus pais. Ele nasceu com uma nobre missão de livrar o seu povo Israel da opressão dos filisteus. No capítulo 13, versículo 24, a palavra do Senhor diz que a bênção de Deus estava sobre Sansão, que ele ia crescendo e que o Espírito Santo de Deus passou a agir na vida dele. Quando olhamos para esta parte da sua história,
Nós entendemos pela palavra de Deus que Sansão tinha tudo para ser promissor, para fazer jus ao seu nome, pequeno sol. Ele tinha tudo para brilhar, do início ao fim da sua vida, porque ele tinha a bênção de Deus, ele tinha a presença do Senhor com ele. Mas quando lemos os capítulos que seguem, vemos que as escolhas de Sansão ofuscaram o brilho de sua vida. Sansão escolheu ser o Sansão que Deus não planejou para ele. Quantas pessoas estão numa condição que Deus não planejou? Isto porque nos tornamos resultados das nossas escolhas. Somos seres inteligentes, dotados de livre-arbítrio, sabedores do bem e do mal, do certo e do errado. E nenhuma pessoa pode culpar a Deus ou alguém pelo resultado que se tornou, porque nós somos os resultados das nossas escolhas. E a vida que Deus planejou para Sansão era de um nazireu, uma pessoa separada, consagrada ao Senhor, que servisse a Deus com fidelidade, que honrasse a sua família, que protegesse sua nação. Mas a vida que Sansão escolheu foi a de um homem inconstante, e o perigo da inconstância se dá pelo fato da perda da sensibilidade, porque o pecado, ele vai se aproximando, e a pessoa não vai percebendo. Ela já não está tão sensível à voz do Espírito Santo. E ela começa a achar algumas coisas normais. E é aí que o pecado encontra ocasião e faz com que a pessoa caia em transgressão. A inconstância de Sansão se dá em resumo quando olhamos para a sua história. Um dia ele recebia o poder do Espírito Santo, mas outro dia ele estava entregue aos desejos carnais. Um dia ele declarava: os filisteus são nossos inimigos, mas em outros momentos se confraternizava com eles e fazia até alianças. De dia batalhava as batalhas do Senhor e as vencia, mas de noite ele era vencido pela fraqueza do seu coração. Quando olhamos para a história de Sansão, nós vemos que ele desprezou o seu povo, a sua família, a sua missão, a lei de Deus e o próprio Deus. As últimas cenas da vida de Sansão, em Juízes capítulo 16, nós o vemos nos joelhos de uma mulher por quem havia se deixado seduzir. Dalila era o nome dela. Uma mulher vigarista, me permita esta expressão, mas não há outra para caracterizá-la neste momento. Ela, persuadida pelos filisteus, intentou com perseverança descobrir o segredo de Sansão, de onde vinha sua força sobrenatural, como ele poderia ser vencido. A fraqueza do coração de Sansão foi mais forte do que a sua força física. Com a força do seu braço, ele matou 1000 homens e escapou vivo. Mas pela fraqueza do seu coração, ele foi vencido pelos laços enganosos de uma mulher. No seu cabelo estava o sinal do seu voto, do voto de Nazireu. Ali estava a aliança que ele firmou com Deus. Mas ele escolheu abrir mão de tudo isso por causa dos encantos de Dalila. A palavra de Deus nos diz que o cabelo de Sansão foi cortado, a sua aliança foi quebrada. Ele pensava que tudo continuava normal, até o dia que ele percebeu a ausência do Espírito Santo em sua vida. Quem sabe esta noite o Espírito Santo impeliu vidas aqui para ouvir esta palavra de Deus, para ouvir essa mensagem do Senhor,
de que você precisa voltar a ter a sensibilidade de perceber de que sua vida já não está como antes. O Senhor está neste momento trazendo à sua memória como você era antes, como você se portava antes, como você se comportava antes deste momento em que você está se encontrando. A palavra de Deus diz que os filisteus o capturaram e o pequeno sol terminaria seus dias em densas trevas, cego, como programação de entretenimento dos inimigos que ele deveria ter conquistado. Mas a história de Sansão não acaba assim. Você poderia dizer para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: a história de Sansão não acaba assim. O escritor da carta aos Hebreus diz que da fraqueza Sansão tirou força. E nisto destacamos uma grande verdade que pode ser observada na sua história, que, como disse no princípio, se você entender a mensagem que o Espírito Santo comunica ao seu coração esta noite, o destino da sua eternidade pode ser alterado. A história de Sansão nos revela que nem sempre o bom começo é garantia de um fim bom, mas ela nos ensina que o fim pode terminar bom se fizermos uma escolha certa. Sansão nos mostra com a sua história que nunca é tarde para recomeçar. Ele estava no templo do Deus dos inimigos do seu povo. Ele estava como parte da programação do entretenimento dos inimigos. Mas Sansão fez uma oração. Ele orou ao Senhor. Ele pediu uma nova chance a Deus. E eu sinto, e eu sei que este sentimento é o Senhor que compartilha conosco esta noite, de que aqui há vidas que chegaram aqui esta noite para participar deste culto, e você se identifica muito com essa história. Você nasceu não como a coincidência do destino, você nasceu não como resultado do acaso, você nasceu não como erro de seus pais, mas você nasceu para cumprir um plano, um propósito que Deus estabeleceu desde a eternidade. Você nasceu como resultado do cumprimento de promessas que Ele fez aos seus pais. A bênção de Deus esteve sobre você durante muito tempo da sua vida, mas você descuidou-se, enveredou por caminhos estranhos. Você fez escolhas que te levaram a este lugar e a esta condição em que você se encontra neste exato momento. Mas escuta a voz de Deus pela sua palavra nesta noite, te dizendo que não importa quão terrível tenham sido os seus erros, não importa quão horrível sejam os seus pecados, o que mais importa neste momento é que você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo uma mensagem de Deus. A palavra de Deus lhe diz esta noite, mesmo que você se sinta no fundo do poço, mesmo que você se sinta preso pelo lamaçal do pecado, mas o Senhor te diz: aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode sair daqui esta noite uma nova criatura. Você pode reescrever a história da sua vida. Por isso, faça como Sansão fez. Sansão reconheceu os seus erros. Ele reconheceu que precisava da ajuda de Deus. Ele reconheceu que precisava de uma nova chance. E ele clamou para aquele que poderia lhe dar. Ele não terminou como um fracassado,
mas como um herói. E nesta noite, você pode fazer a mesma escolha. A sua história, ela pode ser transformada. E eu queria pedir para que você, meu irmão, que está mais próximo desta pessoa que Deus está falando, diga para ela na autoridade do Espírito Santo: sua história pode ser transformada. Não dê ouvidos à voz do diabo. Ele é mentiroso. A sua missão é roubar, matar e destruir. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu quero nesta noite ser profético pela palavra de Deus, em lhe dizer que o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre sua vida. Ele está destruindo os planos do diabo sobre sua vida. Ele está invalidando os propósitos do diabo sobre a sua existência. Ele está rasgando os projetos do diabo sobre sua família. Ele está querendo lhe convencer, escute-me, que você já está condenado, que não há mais saída para você, que Deus não se importa contigo, que o teu passado te condena. Olha, mas escuta a voz de Deus. Não deixa ele te enganar como ele enganou Caim. Não deixa ele te enganar como ele enganou Judas. O Senhor te diz esta noite aqui: ainda dá tempo de recomeçar. Se lembra do ladrão da cruz? Nos últimos minutos de vida, ele recomeçou sua história. Se lembra de Pedro? Ele abraçou a nova chance que Deus lhe deu. O Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade esta noite está sendo ministrada ao seu coração, de que nunca é muito tarde para recomeçar. É possível você sair daqui esta noite restaurado, mudado, transformado. Você que por muitas vezes tentou, de todas as formas, de diversas maneiras, mas você nunca conseguiu se firmar na verdade do Evangelho. Mas há uma ação especial esta noite sobre sua vida. Por isso, se levante agora no poder do sangue de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Levanta-te de onde tu estás e vem buscar o perdão dos teus pecados. Levanta-te de onde tu estás e vem agora sentindo o poder do Espírito Santo de Deus sobre você, agindo em você, mudando você, transformando você. Sinta o poder de Deus, o poder da palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, e ela vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Se levante agora de onde você está e venha receber agora o perdão dos seus pecados. Meu irmão, veja se tem alguém do seu lado aí agora, aí na galeria, uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, alguém que nunca aceitou a Jesus, alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Levanta-te agora. Eu sei que esta é uma hora difícil, eu sei que agora há uma ação no mundo espiritual, mas maior é o que está conosco do que o que está aí no mundo, aí fora. E na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós queremos repreender toda ação contrária, todo pensamento contrário, e que as cadeias espirituais que te prendem sejam despedaçadas agora pelo poder do nome de Jesus. Aonde está você?
Está vendo uma vida aqui pelo meio. Aonde está a segunda? Aonde está a segunda vida? Você está aqui na galeria. Eu sei que romper esta multidão não é fácil, que as pernas pesam, que o corpo parece não dar comando, mas seja liberto agora, pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é sobre tua vida. As vidas estão descendo, as vidas estão chegando ao altar de Deus esta noite. Algemado por um peso. Aonde está você? É você. Ainda falta você. Ainda falta você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Você pode sair daqui esta noite transformado, restaurado. Você pode sair daqui esta noite liberto dos seus vícios, dos seus maus hábitos. A sua família pode ser restaurada esta noite. Se você está aqui em família, talvez o esposo olha para a esposa e diz: vamos minha filha, e ela diz: vamos meu filho, vem, te levanta agora, em nome de Jesus. Vem com a tua casa, vem com os teus filhos. Eu não te ofereço esta noite uma religião, eu te ofereço Jesus, o Salvador da tua alma, aquele que te liberta, aquele que te perdoa, aquele que te transforma. As vidas estão chegando aqui à frente. Há poder no sangue de Jesus. Levanta a tua mão, igreja, levanta a tua mão e canta com as mãos erguidas. Canta dando glória a Deus, dizendo aleluias. Oh irmãos, aqui está o maior milagre que podemos contemplar, que podemos testificar. Vidas alcançadas, persuadidas pelo Espírito Santo, convencidas pelo Espírito Santo. Ninguém pode fazer isto, somente o Espírito Santo de Deus que está entre nós. Recebe o toque do Espírito Santo agora. Canta, igreja, bem forte, canta. Há poder no sangue de Jesus. Aonde está você? Aonde está você? Eu estou insistindo porque eu sei. Eu sinto que você ainda não está entre estes. Olha, eu não quero fazer terrorismo psicológico, mas quem sabe esta é a tua última oportunidade. É a tua última chance. É o teu último momento. Não desperdiça. Abraça como Pedro abraçou. Agarra como Sansão agarrou. E muda o destino da tua eternidade. Está descendo. Está descendo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aonde está você em nome de Jesus? Aonde está você em nome de Jesus? Venha. Em nome de Jesus, venha.